A Chave do Reino Interior, de Robert A. Johnson. Parte 1 do livro, capítulo 5. O conflito e unificação. Credo in unum. Como o trabalho interior é o diálogo entre os elementos do consciente e do inconsciente, ele também traz o espectro do conflito. Conflito interior acerca de valores, anseios, crenças, modos vivendi, condutas, lealdades. Os conflitos, é claro, estão lá de qualquer forma, independentemente de os enfrentarmos ou não. Mas nosso trabalho com os sonhos nos força a vê-los. E a imaginação ativa, talvez mais do que outras formas de trabalho interior, traz os conflitos para a superfície e deixa-os à amostra. Que fazer para trazê-los para fora? A maior parte das pessoas não consegue encarar de jeito nenhum os conflitos interiores. Elas impõem-se uma forma de unidade artificial de vida, apegando-se aos preconceitos de seu ego e reprimindo as vozes do inconsciente. Se outras partes de nós mesmos têm valores ou necessidades diferentes, a maioria de nós prefere não saber. Já falamos sobre o pluralismo de nossas estruturas interior. Sabemos que, apesar de parecermos seres individuais, somos, na verdade, seres plurais. Cada um de nós tem uma multidão de personalidades distintas que coexistem no mesmo corpo, que partilham a mesma psique. Sabemos também que a mente humana vivencia o mundo de forma dual. Dividimos o mundo e o nosso próprio ser entre a escuridão e a luz, o bom e o mal, e permanecemos julgando tudo eternamente, ficando primeiro com um lado, depois com o outro, mas raramente assumindo o grande desafio de integrar todas as partes em um todo. Talvez seja essa a tendência humana de ver tudo como bom ou mal, que cria o maior obstáculo para assumirmos e utilizarmos nossas diferentes personalidades interiores. Não percebemos que nossa avaliação de bem ou mal é, em geral, arbitrária e subjetiva. Recebemos a maioria desses padrões da família, da cultura, do condicionamento, da infância, sem questionarmos. Se tivermos coragem de olhar com a mente aberta para algum dos instintos e sistemas de energia dos quais nos envergonhamos, quase sempre vamos descobrir que também podem ser forças positivas e que são simplesmente partes normais do caráter humano completo. Como qualquer elemento interior, devem ser reconhecidos, honrados e vivenciados em um nível apropriado e construtivo. É preciso coragem para ir até o lado, entre aspas, mal de nós mesmos e considerar que pode ter um papel construtivo e a desempenhar em nossa vida. É preciso coragem para olhar diretamente a fragmentação de nossos desejos e ansiedades. Um lado parece dizer sim, enquanto o outro diz não, com veemência. Um lado da minha psique pede relacionamento, segurança e estabilidade. O outro quer partir para as heróicas cruzadas, anseia grandes aventuras em lugares exóticos, viajar para um outro lado do mundo e viver como cigano. Já uma outra personalidade quer construir um império e consolidar seus sistemas de poder. Por vezes, essa discussão parece não ter solução e nos sentimos dilacerados pelos conflitos entre desejos, deveres e obrigações. Como então poderemos ir ao inconsciente através do nosso trabalho interior e mergulhar nessa fragmentação e dualidade? Podemos não encontrar coragem para encarar essas terríveis divisões, a menos que, instintivamente, sintamos que esses conflitos podem eventualmente ser resolvidos. As partes em luta encontrando a paz. A fragmentação finalmente revelando uma realidade mais profunda, uma unidade fundamental e um sentido para a vida. Um bom começo para empreender o trabalho interior, apesar de parecer estranho à primeira vista,
é através do credo de Nicéia, ou seja, credo in unum Deum, creio em um Deus único. Milhões de pessoas repetem essa oração, em todas as línguas, todas as semanas. Naturalmente, a maioria de nós nunca levou em conta suas implicações. Tornou-se uma ladainha a ser repetida mecanicamente. Qualquer que seja o sentimento a respeito do credo, como oração literal, religiosa, deve-se considerar o que significa no nível psicológico. Nela se afirma que existe um só sujeito, uma só fonte, um começo, uma unidade da qual toda a multiplicidade da vida emana e para a qual retorna. Uma vez que sentimos esse princípio, sabemos que não importam os conflitos que encontramos, não importam as confusões e choques que temos dentro de nós. São todos galhos de um mesmo tronco. Sem essa convicção, estaríamos desamparados. O trabalho sério com os sonhos e os confrontos da imaginação ativa seriam impossíveis. A multiplicidade de nosso interior nos esmagaria. Mas o credo nos ensina que todos esses personagens interiores, toda essa energia emanam de uma fonte única, indivisível e que podem ser reconduzidos ao um. Uma forma de refazer esse caminho é entrar corajosamente nesse pluralismo, nessa dualidade através do trabalho interior. Quem não é atormentado uma boa parte do tempo por essa dualidade da vida? Dentro de nós, degladiam-se vozes masculinas e femininas, dever ou desejo, bem ou mal, esta ou aquela escolha. Seguir a cabeça ou seguir o coração. Podemos ficar a vida inteira recitando pares de opostos que expressam o yin e o yang da existência. Uma vez que vamos usar muitas vezes o termo yin e yang, é interessante explicar seus significados. Na psicologia e filosofia chinesa antiga, essas palavras revelam a divisão espontânea inerente do mundo em pares de opostos, trevas e luz, quente e frio, masculino e feminino. Os antigos sábios ensinaram que o domínio da realidade total é alcançado mantendo-se os pares de opostos em equilíbrio. Yang refere-se ao masculino, o que está em movimento, o ativo, o duro, o quente, o seco, a luz. Yin refere-se ao feminino, o que está em repouso, o receptivo, o macio, o frio e o escuro. Na psicologia junguiana, usamos estes termos para expressar a experiência psicológica humana da dualidade. Todos temos dentro de nós aspectos que são complementarmente opostos. Uma parte é a favor e outra é contra. Parte de nós quer ir adiante, outra parte quer permanecer quieta para ver como fica. Uma atitude vem do lado feminino, outra do lado masculino. A sabedoria, de acordo com os sábios antigos, é adquirida por deixar o lado yin predominar quando chega a sua hora e deixar o lado yang se expressar quando for a sua vez. Independentemente do assunto, o equilíbrio vem somente quando se dá a ambos os lados aquilo que lhe é devido. Sem esta dualidade, sem esta divisão do cosmos, não poderia haver vida humana como a conhecemos. E o preço que pagamos pela nossa encarnação como seres conscientes, que inevitavelmente aprende a separar o mundo e a ver a si próprios como distintos dele. O caminho para a consciência começa quando aprendemos a quebrar a unidade primordial de nossa inconsciência original. Como Adão, no Jardim do Éden, aprendemos a nos ver como unidade distinta dos demais e do mundo. Aprendemos a dividir o mundo em categorias, a classificar. Começamos por separar em opostos não só os fenômenos externos a nós mesmos, mas inclusive nossas próprias personalidades e características, o que parece bom e o que parece mal, as coisas que nos apavoram e as que nos confortam, aquelas que nos dão segurança e as que nos ameaçam e diminuem.
Desta forma, chegamos à autoconsciência, a um sentido de nós mesmos como indivíduos desgarrados do rebanho, egos que permanecem à margens do inconsciente coletivo. Todavia, o preço que se paga por essa conscientização é pesado. A fragmentação, os conflitos aparentemente irreconciliáveis, o sentimento de que o universo está à margem e sem um núcleo provido de significado. Estamos suficientemente conscientes para sermos dilacerados pelos conflitos da vida, mas ainda não suficientemente conscientes para sentir a unidade fundamental da vida. Ainda assim, é por este caminho que a natureza passa a perceber sua própria existência, dando nascimento àquela que é a sua testemunha, a consciência humana. Citação de Jung. Mas por que na Terra, pode-se perguntar, é necessário ao homem adquirir, por bem ou por mal, um nível maior de consciência? Esta é, na verdade, a questão crucial e não encontro a resposta com facilidade. Em vez de uma resposta verdadeira, só posso fazer uma confissão de fé. Creio que, após milhares e milhões de anos, alguém teve de se dar conta de que esse mundo maravilhoso de montanhas e mares, sóis e luas, galáxias e nebulosas, plantas e animais, existe. De uma pequena colina no leste da África, certa vez observei os vastos rebanhos de animais selvagens pastando silenciosa e calmamente, como tem feito desde os tempos imemoriáveis, tocados apenas pelo sopro do mundo prímivo. Senti então como se eu fosse o primeiro homem, a primeira criatura a saber que tudo é. O mundo inteiro à minha volta está ainda no estágio prímivo. Ainda não sabia que era. E então, naquele momento em que vim a sabê-lo, o mundo passou a ser. Sem aquele momento, ele nunca teria sido. Toda a natureza procura esta meta e percebe que ela se completa no homem. Cada avanço, mesmo menor, através desse caminho de realização consciente, acrescenta muito para o mundo. Fim da citação. Continuando. Depois de nos termos separado, depois de termos trazido o mundo à existência, tornando-nos conscientes dele como unidade distinta de nós mesmos, nossa tarefa ainda não está terminada. Cada um de nós carrega uma intuição, uma convicção latente de que tudo no final colabora para um significado. Existe um sentido universal nos homens de que há unidade e coesão no coração da vida e de que é possível para nós percebê-lo conscientemente. Até onde posso perceber, essa conscientização da unidade primordial e essencial da psique humana é o que muitas religiões e filosofias designam como iluminação. O trabalho interior nos ensina um dos mais importantes princípios para trilharmos o caminho que nos leva ao self unificado. Muitos acreditam que alcançarão a unidade por retrospecção, evitando os conflitos, fazendo de conta que eles não existem. O trabalho interior, como experiência prática, nos mostra que podemos abarcar o conflito, abarcar a dualidade, colocando-nos corajosamente no meio das vozes que se debatem e encontrar nosso caminho através delas, para a unidade que, afinal, elas expressam. Não podemos retroceder, não podemos nos retirar, não podemos encontrar nosso sentido de unidade primordial cancelando nossa consciência e nos refugiando na inconsciência animal. Nossa evolução adotou um caminho diferente, e este caminho está estabelecido dentro de nós, tão seguramente quanto a estrutura de nosso corpo físico. Nosso caminho segue direto para a frente, não contornando o dual, mas através dele,
em direção a uma consciência da unidade latente. Nossa tarefa é encontrar a unidade fundamental e o significado da vida, sem sacrificar a consciência do nosso pluralismo, o sentido de nós mesmos como seres distintos e individuais. É porque o cosmos está dividido em céu e terra, e porque o céu e terra dialogam com o universo, produziu um Cristo, um Buda, um Maomé e os profetas. Cada um deles carrega o arquétipo da Self unificado e a mensagem de que os muitos são, na verdade, um só. É graças aos conflitos de nossa vida e nossa boa vontade para enfrentá-los e chamá-los para um diálogo construtivo que crescemos para a consciência. A parte que nos cabe, se formos honestos, é viver na dualidade e no paradoxo. O diálogo desses elementos paradoxais é o estofo da vida. Surpreendentemente, é também um caminho mais seguro para a unidade. Nossos sonhos são o seu tablado, a sua oficina, o campo de batalha. E a imaginação ativa é uma magnífica linguagem. Muito obrigada por você estar aqui. A gente se encontra no próximo áudio, parte 2 do livro, O Trabalho com os Sonhos. Até mais, um grande abraço. E se gostou, deixa seu like e compartilha com quem você acha que vai gostar e se inscreva no canal.